Gente, vamos começar falando sobre polícia nos estádios. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, anunciou o retorno da Polícia Militar de Minas Gerais aos estádios de futebol, isso com o objetivo de reforçar a segurança nas praças esportivas. A confirmação foi feita nesta quarta-feira em uma reunião com representantes dos clubes para discutir as medidas que serão adotadas a fim de garantir a segurança do torcedor. Nosso repórter Guilherme Alves traz mais informações aqui no Central Primeira Edição. Com você, Gui. O governo de Minas apresentou em reunião aqui na cidade administrativa uma série de propostas para a melhoria da segurança nos estádios aqui em Belo Horizonte. Um dos anúncios foi a volta da Polícia Militar aos estádios e a criação do BEP, algo parecido com o que tem no Rio de Janeiro, com um batalhão especializado para eventos desse tipo. Bom, a partir de agora, em jogos críticos, haverá presença massiva de policiais militares, não só no entorno, mas dentro dos estádios também, substituindo inclusive a segurança particular que há hoje. Quem explica um pouco mais sobre isso é o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões. Foi a decisão do governo de volta da Polícia Militar para dentro dos estádios nos jogos de maior risco. Nós criamos uma matriz de classificação de risco de jogo. O jogo pode ser de risco baixo, risco médio, risco alto ou risco crítico. Quando ela for de risco alto ou risco crítico, a polícia assume a segurança dentro do estádio. Não só faz aquela segurança de perímetro que a gente sempre fez, mas assume a segurança do lado de dentro. Isso significa ter mobilizado entre 450 e 700 policiais, dependendo da criticidade do jogo, na estrutura do entorno do estádio, dentro do estádio, com presença de cavalaria e de cães, com a presença da polícia no controle de acesso da esplanada, no controle de acesso de cada uma das catracas, acompanhando as revistas, para que a gente garanta que a gente não volte a ver cenas de violência como a gente infelizmente viu ao longo do ano passado. Minas Gerais não se tornará palco de baderneiros. Além disso, foi apresentado também o planejamento para a utilização do reconhecimento facial em todos os estádios. Essas câmeras estarão interligadas a uma base de dados do governo para que seja feito o reconhecimento do criminoso e posteriormente a prisão dele. Ou seja, é uma promessa de que o CPF, a pessoa que cometeu o crime, vai receber punições. Segundo o Matheus Simões, há ainda a necessidade de melhoria dessas câmeras nos estádios aqui de Belo Horizonte. E quando isso acontecer, aí sim, essa tecnologia será utilizada. Sobre a presença da PM, a análise de risco já começa a partir de agora. E em jogos considerados críticos, a polícia estará presente. Central 98.1. 6 horas e 8 minutos, Guilherme Alves, então, trazendo essas informações pra gente. João, claro que a gente tem que garantir a segurança do torcedor. Eu acho que esse retorno da Polícia Militar é essencial. A gente, infelizmente, tem acompanhado aí, né, episódios de violência, tendo como pano de fundo esse universo do futebol. Agora, uma coisa que a gente precisa discutir muito, é a não normalização desse tipo de vamos escalonar os jogos, esse é um jogo de risco. O que a gente quer dizer com isso? O que é um jogo de risco? É aquele jogo onde tem, né, duas torcidas ali que se odeiam e que marcam brigas e que a gente sabe que tem um potencial para violência, mas a gente vai continuar aceitando e normalizando. A questão da PM nos estádios, sim, ela é importante nesse momento, mas mais do que isso, a gente precisa discutir. Quando é que a gente vai deixar de ter uma escala onde existam jogos de risco? O que a gente vai fazer para mudar isso? A questão é muito além dessa. A gente não pode conviver com isso e achar que dentro de uma competição esportiva é normal a gente ter ali uma escala de violência. E não é criticando a decisão não, viu, gente? Tem que ser feita mesmo, mas a gente precisa discutir isso para o futuro. Como é que a gente muda essa realidade e devolve o futebol para as famílias, para as crianças, para todo mundo que quer ir para o estádio ou ir para a rua em um dia de jogo, sem ficar preocupado com brigas, confusões e crimes. Ô Carol, eu concordo totalmente com você e você frequenta estádios desde criança, igual a mim. Sim. Né, eu vou muito no estádio, adoro, né? E levo meus filhos, eu tenho essa segurança. Mas, Carol, eu já vi brigas em jogo de Atlético e Paysandu, Atlético e Cruzeiro, Atlético e Flamengo, como aconteceu no ano passado, por exemplo. É difícil você colocar jogo de risco, né? Ou fica parecendo que em outros jogos nós não teremos briga. Mas não é assim que funciona, sabe por quê? Porque tá na educação das pessoas, tá dentro do ser humano ali que vai pro estádio e acha que ali é o lugar de selvageria.
Porque a questão é essa. Enquanto a gente não ir pro estádio para se divertir, né? A gente não vai ter... essas medidas aí vão ser só paliativas, vamos dizer assim. E tem que punir o CPF. Sim. Né? A gente não tem essa punição mais firme. Tem quando mata. E mesmo assim, né? Mas além disso, João, a gente tem que desestimular o estádio, o jogo de futebol, como um ambiente de violência. Exatamente. Pode existir rivalidade, pode existir competição, mas não pode ser um ambiente onde a violência ela é normalizada. Eu acho que esse é o grande ponto. Será que a gente está ensinando isso para a geração atual? Ou a gente vai ter uma nova geração que acha normal uma briga entre torcidas e aí fala, a gente não vira e fala, é um crime, não foi uma briga de futebol. E briga de futebol não é crime? A gente não vai remar contra a maré?